Bom, se você veio para esse vídeo porque você está buscando informações sobre a fonologia da Libras relacionado a quirema e ao termo quirologia. Antes de mais nada, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal e dê o like. Vai ajudar mais pessoas a chegar a esse conteúdo. Então, lá em 1960, o Stokely, que eu vou chamar de Stoke, talvez esteja errado, mas vocês sabem de que eu estou falando, né? Ele propôs esse título ou esse termo, quirema. O que é o quirema? Ele se diz respeito às unidades formacionais dos sinais. O que é isso? Por exemplo, numa língua oral, numa língua portuguesa, você tem ali uma palavra, por exemplo, fenômeno. Ela é dividida em partes. E estudar cada parte dela, ou cada código linguístico, cada som vai fazer você aprender ali sobre como as palavras são formadas, como elas são organizadas nas línguas orais. E vai te ajudar também a criar ali uma consciência fonética, a aprender. Você estuda isso talvez ali no ensino médio, no terceiro ano, sobre formação de palavras. E você começa ali de forma bem primitiva a aprender sobre a fonologia de uma língua oral. Existe também a fonologia de uma língua não oral, que é a língua não gestual, a língua de sinais, no caso, que tem na Libras também. E os estudos não começaram agora, começaram há muito tempo, como você pode ver. Talvez você esteja lendo ali o livro, a leitura de Ronice Miller, que é o livro da linguística da Libras. E eu estou tirando esse trecho justamente de lá, tá? Então ela fala lá que a fonologia ela identifica, ela é responsável por mostrar, por explicar as unidades mínimas do sistema. Na língua portuguesa, a gente não identifica também as partes de uma palavra. Na fonologia da Libras, a gente vai identificar as partes ou tudo que compõe um sinal. Todo o sistema que vai fazer aquele sinal e a sua mensagem. Entendeu? De forma bem simples. Aí ele fala assim, que o quirema, ele diz respeito às unidades formacionais dos sinais. Se lembra daquele mesmo passo que é separado da língua portuguesa, uma palavra, também nos sinais. Ele vai separar assim, ó. Configuração de mão, vai separar locação e movimento. Ele vai estudar essas partes de um sinal. E aí, o termo quirologia já é o estudo de todos esses sinais juntos. O que isso quer dizer? Bom, além de você estudar parte por parte de um sinal, você também vai fazer o quê? Você vai entender qual a mensagem que ele quer passar, como ele funciona. E nada mais do que como esse sinal, a forma como ele foi feita, criada, é usada, como ela se aplica em diferentes contextos na Libras, em diferentes lugares, porque a língua de sinais é uma língua viva. Então, se você entende esse termo, o que ele quer dizer é que está sendo usado. Não é uma língua morta. Por exemplo, na língua portuguesa, uma língua oral, você vai entender ali como a palavra fenômeno é formada, como ela é usada, que impacto ela traz, que significado ela tem, quem usa ela, por que usa ela, que outras palavras você pode formar dela, e define o que ela é, né? Verbo, adjetivo, substantivo e assim por diante. Então, a quirologia, ela estuda todas essas unidades de sistema juntos, que o quirema separa, estuda junto, para que você possa ter ali um pleno entendimento da língua gestual de sinais. A partir desse estudo profundo de um sinal ou de um conjunto de fatores que criam um sinal, vai ser a quirologia. E o estudo dessas duas coisas juntos vai ser a fonologia da Libras. Tá bom? E aí fala assim, ó, que o argumento para a utilização desses termos quirema e quirologia é o de que as línguas de sinais são línguas naturais,
que compartilham princípios linguísticos subjacentes com as línguas orais, apesar das diferenças de superfície entre fala e sinal. Traduzindo agora, é que as línguas gestuais de sinais, elas são parecidas, né? Elas são parecidas com as línguas orais. Como assim? Por exemplo, se você estudou linguística, você vai entender que existe uma árvore de certo... Meu Deus, como é que... Já faz tempo que eu não estudo isso, mas tem uma árvore linguística de determinado grupo de idiomas. E a partir deles você vai ver semelhanças nas línguas orais de falas. Por exemplo, em inglês a gente fala paper, em português é papel, mas há uma semelhança ali dos símbolos linguísticos e dos códigos linguísticos, né? Paper, papel, há uma semelhança ali de uso e até a forma como é falada, o tempo que leva para falar. Por exemplo, box, caixa e assim por diante. Você vai ver semelhanças linguísticas de uma mesma árvore linguística. O mundo ele é dividido assim. Eu acho muito bonita essa parte da linguística, né? Que até as línguas elas são organizadas. Da mesma forma, a língua gestual de sinais também é organizada. Interessante, né? E essa organização dela, esse estudo fala que se baseia nisso. Essa organização dela é baseada nas línguas orais parecidas com elas. Por exemplo, tem a LSB, que é a Língua Brasileira de Sinais. Ela vai ter gestos ou sinais parecidos com a sua língua oral similar, que é a língua portuguesa. Daqui do Brasil, né? Então, há similaridades com a língua gestual relacionada à sua língua do país ou à sua árvore linguística. Basicamente é isso. Ela tem uma influência. É isso que quer dizer, que a língua do Brasil, o português, influencia a língua gestual de sinais brasileira. Assim como a língua inglesa influencia a língua gestual inglesa de sinais. E assim por diante em vários países. Então, há um tipo de influência. Mas são iguais? Não são iguais. Então, esse estudo da linguística da Libras mostra as diferenças entre as línguas gestuais de sinais e as línguas orais, respectivamente, que são parecidas. A gente sofre influência também. Por exemplo, aqui em português a gente fala algumas coisas em inglês, né? Por exemplo, ok. Por exemplo, relax, show. E tenho certeza que você vai lembrar de outras línguas que a gente usa aqui. Então, a língua de sinais, quer dizer, a língua brasileira sofreu influência da língua americana, da língua inglesa. Assim como a língua de sinais brasileira sofre influência da língua portuguesa daqui do nosso país. Entendeu? Então, como uma língua viva, como falou aqui, uma língua natural viva, que está em constante uso, e os usuários da língua gestual de sinais usam ela e criam outros sinais baseados na língua portuguesa, nada mais é que esses dois estudos. Quirema e quirologia são termos adequados para estudar a fonologia da Libras. Parece um pouco confuso, mas se você se concentrar bem, você vai começar a entender. Tá? Então, há diferenças superficiais? Não são iguais. Existem diferenças, mas são parecidos. Tá bom? Se eu falo water, é água em inglês, eu falo água em português. Water tem bastante diferença de água, mas tem a letra A nas duas palavras, né? Então vai ter coisas que são um pouquinho diferentes, bastante diferentes, mas que têm o mesmo significado nas línguas orais. E nas línguas gestuais também vai ter essas pequenas diferenças. Tem coisas que você sabe explicar, porque o sinal é assim em Libras. E tem coisas que você não vai saber explicar, porque não tem similaridade com a língua do país.
tá bom? Então eu vou falar só sobre isso, porque o próximo parágrafo da leitura fala sobre regras de línguas, que já entra aí nessas coisas que eu abrangi de forma bem rápida, que é das árvores linguísticas e suas regras, né? Eu acho bonito, porque até as línguas, elas têm ali umas regras. Elas têm organização. Tudo é organizado e feito de forma correta. Quanto mais você estuda, você começa a perceber que nada, até nos idiomas, é por acaso. E isso estuda a fonologia da Libras. Não se esqueçam, Quirema estuda os sistemas e Quirologia estuda tudo que os sistemas envolve e como se aplica, tá? É isso. Por hoje é só.